Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, eu quero ler com vocês até o versículo 41. E então nós vamos orar uma vez mais e refletir sobre o que Deus tem a nos dizer. A palavra diz assim: Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Tua santa palavra, e nós te pedimos que ela fale aos nossos corações, que ela nos desafie, que ela nos exorte, que ela nos encoraje, que ela nos anime. Senhor, que ela cumpra em nossos corações e através de nossas vidas o seu propósito. Porque nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Nós sabemos que a semente da Tua palavra é uma boa semente. Então oramos para que os nossos corações sejam também bons solos, férteis, de modo a germinar, de modo a florescer, de modo a dar frutos que testemunham que o Senhor está na nossa vida e que o Senhor se manifesta através dela. Fale com cada um de nós, assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então nós chegamos aqui a esse trecho, entendendo que Jesus, ele encerra uma série de parábolas sobre o reino de Deus. Nós falamos sobre a semente, nós falamos sobre o solo, e Jesus falou: o reino de Deus é como, e trouxe inúmeras ilustrações, inúmeras parábolas, inúmeras analogias. E aí, a partir desse momento aqui, nós não vamos cobrir todo esse trecho essa noite, um grande trecho que nós temos a ver ao longo das semanas, mas a partir desse trecho, uma outra série de eventos vai ter início. Uma série de eventos onde Jesus vai realizar diversos milagres, demonstrando assim a sua autoridade. Essa noite nós vamos ver que Jesus tem autoridade sobre a criação, sobre a natureza. Ele aquieta os ventos e os mares. Depois, em outros momentos, nós vamos ver que ele demonstra a sua autoridade sobre os demônios, os seres espirituais. Ele demonstra também sua autoridade sobre as enfermidades, todo e qualquer tipo de doença. E por fim, ele demonstra a sua autoridade sobre a morte. E nessas 4 histórias, nessas 4 parábolas, ou na verdade não são parábolas, são histórias, narrativas de fato, o ponto-chave de tudo isso, que eu quero que vocês entendam desde o início, é o assunto da fé. Nós vamos falar ao longo dessa semana sobre fé. E se por um lado, os milagres são sinais da autoridade de Jesus, a prova que ele era quem ele disse que era, ou seja, o Messias, por outro lado, os milagres, eles depõem contra a incredulidade dos corações. Por quê? Porque só incrédulo precisa de milagre. Às vezes a gente se pergunta, por que nós não vemos tantos milagres? E não é que os milagres não estão mais aí. Eu mesmo já testemunhei milagres. De repente você pode ter também testemunhado algum milagre ou alguns milagres. Mas entenda que nós vemos tantos milagres nos evangelhos e no livro de Atos, porque milagre é sinal para incrédulo. Então quem precisa de milagre é quem não tem fé. E isso depõe às vezes contra nós, porque nós queremos caminhar dessa maneira. E nós vemos que os discípulos caminham assim. Essa incredulidade dos corações inclui inclusive a caminhada dos discípulos. Porque o Paulo vai dizer lá na frente, quando ele escreve aos Romanos, que o justo vive pela fé e não por vista. De modo que agora nós não caminhamos por aquilo que nós enxergamos pelos olhos físicos. Nós caminhamos por aquilo que nos foi revelado pelos olhos espirituais. E se nós temos que caminhar por aquilo que nós vemos, ou seja, ver para crer, é porque nos falta fé. E eu ouso dizer que a cada um de nós, de alguma maneira, vai se identificar com essas histórias, porque a começar por mim, às vezes me falta fé. Às vezes me falta fé, e por mais que eu conheça Jesus Cristo, às vezes eu duvido.
não da existência dele, mas eu duvido em meio às minhas circunstâncias. E é sobre isso que a gente quer falar. Porque eu creio que todos nós vamos nos enquadrar em uma ou mais situações aqui. E preste atenção, porque isso não deve ser para nós apenas uma constatação dos fatos. É verdade, eu preciso de mais fé. A nossa oração deve ser que essas verdades aqui contidas possam operar nos nossos corações uma mudança de mentalidade. E então acrescentar a nossa fé. Por exemplo, esse texto que nós acabamos de ler, e nós vamos refletir sobre ele essa noite. Eu dei o título de Fé em meio às tempestades. Então, como é que eu chamaria esse texto? Fé em meio às tempestades. Agora, quando eu falo sobre ter fé em meio à tempestade, o que logo vem na tua cabeça? Que nós precisamos de fé para nos livrar da tempestade, é ou não é? É batata. Quando eu falo sobre ter fé no meio da tempestade, o que você pensa é: eu preciso ter fé o suficiente para me livrar da tempestade e logo, com o mínimo de sofrimento possível, com o mínimo de dor, com o mínimo de adversidade. Como se a fé fosse o antídoto à nossa dor. E nós vamos aprender para esse texto que não é, através de tudo que Jesus tem a nos ensinar. Então, olha o versículo 35. Diz que naquele dia, que dia? Logo após Jesus ter ensinado coisas relacionadas ao reino de Deus, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. E eu quero que você guarde essa expressão de Jesus. Jesus está olhando para os discípulos e dizendo: nós vamos para o outro lado, ok? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Então, o que começa a acontecer aqui nessa pequena jornada dos discípulos é que eles são diretamente afetados por circunstâncias externas. E quando a Bíblia diz que teve um vendaval, a gente tem que pensar que não é qualquer vendaval, não. Porque ali onde eles estavam naquele ambiente, a geografia daquele lugar era interessante. Porque ele estava mais ou menos a 200 metros abaixo do nível do mar, rodeado por montanhas de mais ou menos 300 metros. Então, 200 metros abaixo do nível do mar, rodeado por montanhas de 300 metros. Quando o vento vinha, meu amigo, ele vinha de verdade. Estava falando com a minha esposa e ela trouxe essa analogia. Imagina uma bacia, você pega uma bacia, ok? Enche de água. Você põe um ventilador super potente sobre ela. Você sabe o que vai acontecer? Vai mexer tudo, e não vai mexer de modo linear. Não é como você ir para o oceano, e você tem ali, quem é da praia sabe disso, as ondas quebrando, que a gente chama de rebentação. Você tem a série das ondas, elas vêm lineares, uma atrás da outra. Não, o vento vem descendo daquele negócio, chega na água, mexe tudo. E quando esse texto diz que é um vendaval e que é uma tempestade, nós vamos ver pelo apavoro dos discípulos, era um vendaval completamente imprevisível, uma tempestade que gerava moinhos ali de vento e de água, e literalmente levaria qualquer um ao desespero completo. De modo que ainda nesse texto, os discípulos lá na frente vão dizer o seguinte: nós vamos morrer. Lembre-se que eles eram pescadores, experimentados no mar, sabiam o que estavam fazendo, no meio ali do seu ofício e da sua especialidade, e o negócio é tão feio que eles têm medo, muito medo, ao ponto de achar que vão morrer. Agora, se fosse apenas uma circunstância externa de ventos e ondas, já seria ruim, mas até vai lá. Mas o problema é que o texto diz que a água começa a entrar no barco. E começa a encher o barco. E você sabe onde é que isso vai dar, né? Se encher demais o barco, onde é que isso vai dar? Naufrágio. O barco vai afundar. Então o problema não são apenas as realidades externas da nossa vida. O problema é quando aquilo que acontece do lado de fora começa a afetar do lado de dentro. Quando aquilo que nós não temos controle do lado de fora começa a exercer tal influência sobre as nossas vidas, que a gente chega a tal ponto que a gente pensa: vai afundar esse negócio. Você já se sentiu assim? É tanta pressão do lado de fora, é uma tempestade simbolicamente falando, que você fala: não vai ter jeito.
Porque não é apenas a tempestade do lado de fora. A tempestade do lado de fora está tendo implicações práticas do lado de dentro. A água está entrando. Vai dar naufrágio nesse negócio, a não ser que aconteça um milagre. Versículo 38, quase como um contraste disso tudo, o Marcos diz: Jesus estava na popa. Então, peraí, tem tempestade, a coisa está feia, mas Jesus está no barco. Mas, dormindo. Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo. Abrindo um parênteses, é bom que a gente entenda que na nossa vida, o fato de Jesus estar no barco da nossa vida, isso não nos isenta da adversidade. Então, a primeira coisa que a gente quer pensar sobre fé: a fé não é instrumento para me isentar da adversidade. Jesus estar em mim, através de mim, sobre mim, ao meu lado, ao meu redor, não me isenta das dores que eu tenho que passar pela minha vida a partir do conceito de aprendizado. E é bom que a gente saiba disso, senão a gente se frustra. Porque a gente pensa: mas Jesus está aqui, esse negócio está acontecendo, como é que pode? Jesus estar no barco da nossa vida não nos isenta das tempestades e das crises. Mas Ele está lá. E nós vamos ver que é importante que Ele esteja lá. Porque a nossa dúvida, geralmente, não vou generalizar, mas geralmente, não diz respeito à ausência de Deus na nossa vida, mas diz respeito às atitudes de Deus. Ou seja, nós sabemos que Deus está aqui, nós sabemos que Deus vê todas as coisas, nós sabemos que Deus é soberano, mas por vezes, nós temos a tendência de pensar que Ele tarda um pouco em agir, não é assim? Então nós sabemos que Ele está vendo, nós só nos perguntamos por que Ele está vendo, se Ele não está agindo, ou por que Ele está demorando para agir. E se Ele está vendo, por que isso tudo está acontecendo? E se Ele me ama, por que Ele está permitindo que isso aconteça na minha vida? São perguntas que nós fazemos, através das dificuldades que nós enfrentamos. Mas isso, meus irmãos, ou pensar a partir dessa lógica, é uma tolice. Porque quando Jesus, na verdade, aqui no barco, o fato dele estar dormindo, eu ouso dizer o seguinte, que é o que há de mais maravilhoso nessa passagem. Sabe por quê? Porque mesmo antes de Jesus fazer qualquer coisa, Ele vai realizar um milagre, como nós já lemos aqui, o fato dele dormir, ele exemplifica uma coisa chamada fé. Sabe por quê? Porque fé é ter a capacidade de dormir no meio da tempestade. Então a pergunta para nós é essa: quando o negócio está feio do lado de fora, e porque está feio do lado de fora, começa a afetar do lado de dentro, a pergunta é muito simples: você consegue dormir? Você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir? Nós temos ouvido muito sobre crise, independente da nomenclatura que você vai dar para a crise, seja econômica, seja o que for. Você consegue dormir no meio da crise, ou a crise te afeta tanto que você fica agoniado? Salmo 139, versículo 8, diz algo belíssimo: se eu subir aos céus, lá estás. Mas se eu fizer a minha cama na sepultura, e a palavra no hebraico é Hades, é escuridão. Ou seja, se eu fizer a minha cama, se eu parar ali no pior lugar que possa existir na face da terra, ou em qualquer dimensão espiritual, ali também o Senhor está. Não há lugar que seja escuro o suficiente que Cristo não possa brilhar a sua luz. Não há. Salmo 4, versículo 8, também é algo belíssimo: em paz me deito, e olha só que milagre, e logo adormeço. Só consegue dormir quem tem fé, meu amigo. Só consegue dormir quem sabe, como diz também Salmo 4, versículo 8, que o Senhor me faz viver em segurança. Só consegue descansar quem sabe que não está sozinho, e nós não estamos sozinhos. Ou a gente confia que nós servimos a um Deus soberano, ou a gente risca tudo que a gente está vivendo. Porque se Ele é soberano, nada escapa à sua soberania. Soberano significa que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Se Ele tem o controle sobre todas as coisas, por que a gente se preocupa?
Se Ele é o meu Deus, se Ele é meu pastor, e porque Ele é meu pastor em nada tenho falta, e se Ele como meu pastor me faz ir a águas tranquilas e caminhar por pastos verdejantes, qual é meu medo? Qual é a tempestade que me afeta? Qual é a crise que me tira o sono? Qual é a dificuldade que me faz perder a esperança? Não tem. Não tem. O que pode ser maior do que o poder e a soberania do meu Deus? Nada. O que pode me separar do amor de Deus? Nada. Nem morte, nem vida, nem coisa do passado. Tem gente que vive por traumas do passado. Isso pode separar do amor de Deus? Não pode. E aquilo que ainda vai acontecer e eu já sofro por antecipação, também não vale. Porque nada, nem morte, nem vida, nem coisa do passado, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem qualquer altura, profundidade, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que Jesus está tentando nos ensinar. Porque aí os discípulos veem Jesus dormindo, e o texto diz que o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Se eles estivessem com um milindro aqui, fazendo vitimização, seria até melhor, mas eles estão falando sério. Eles não estão dando uma de coitadinho para chamar a atenção disso, eles estão sérios nesse negócio. Ou seja, a dúvida aqui não é nem mais sobre o mestre tardar em agir. A dúvida aqui é eles olhando para Jesus, que é Deus, apontando o dedo na cara de Jesus e dizendo: o Senhor não se importa. É seríssimo esse negócio. Porém, isso é uma oração. Estão orando aqui. Eles dão uma chacoalhada em Deus, porque eles acham que Deus está ali, é o que está acontecendo, como a gente faz às vezes, né? Então, está tudo em silêncio, a gente está tentando fazer as coisas, as tempestades da nossa vida. Aí, quando a gente vê que a gente não dá conta, a gente vai lá e dá uma chacoalhada em Deus. Falou: Deus, Todo-Poderoso, o Senhor não está vendo a minha causa, a minha situação, e não sei o quê. E é uma oração de desespero, até aí tudo bem, mas é uma oração de denúncia. E a denúncia é contra Deus. E aí começa uma sucessão de absurdos aqui, que de novo, não são absurdos no sentido de serem raros, mas são absurdos no sentido da essência, porque nós cometemos os mesmos absurdos. Porque parece que mesmo nas nossas orações, nós podemos olhar para Deus e falar para Deus, talvez não desse jeito, mas através da nossa atitude, dizer para Deus: ô Deus, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo? Sim, eu estou vendo. Então, se o Senhor não está vendo, por que o Senhor não está fazendo nada? Até quando eu vou viver essa situação? O Senhor não está vendo o que o fulano está fazendo contra mim? O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui nas minhas finanças? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha família? O Senhor não está vendo como é que meus filhos estão? Ah, eu estou vendo. O Senhor está vendo, por que o Senhor não faz nada? Talvez nós não falamos isso, mas as nossas orações refletem esse tipo de coração. Como se nós pudéssemos dizer a Deus que Ele não se importa conosco. Esse é o primeiro absurdo. O segundo absurdo é exigir de Jesus a mesma preocupação inerente à nossa natureza. E nós não nos damos conta, mas às vezes nós também fazemos isso. É como se nós olhássemos para Deus e falássemos: Deus, o Senhor não está preocupado não? Agora não é no sentido de não se importar, é que nós queríamos que Cristo tivesse tão aflito como nós somos aflitos. E como é que é esse negócio? Não faz sentido. Você já ficou ansioso com Deus? Já ficou ansioso com Deus? Mais ou menos assim. Algum dia você pensou: caramba, vai que Deus perde a mão aí, faz um negócio errado, pisa na bola. Ninguém pensa isso, né? Vai que ele acorda meio virado, que nem eu às vezes acordo meio virado. Vai que ele está meio de mau humor. Vai que ele está meio sarcástico, apronta uma comigo. Vai que o Espírito Santo não está tão santo assim. Mas quem é que pensa isso? Ninguém pensa isso. Mas em síntese,
É isso que nossas atitudes demonstram. Porque a gente quer falar para Deus o que Ele tem que fazer na hora que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse. Então a gente chega para Deus já com o plano. Falou: Deus, o Senhor está vendo que eu estou passando por isso, isso e isso. Então, eu gostaria de te pedir que fizesse isso, isso e isso, nesse e naquele momento. Não é assim que a gente ora? É assim que a gente ora. Por quê? Porque nós achamos que Deus não sabe o que está fazendo. Não é absurdo isso? A gente olha para os discípulos e dá risada com esse tipo de coisa. E é por isso que eu acho que Deus tem senso de humor também, porque Ele deve ouvir umas orações nossas só fazer assim. Aí Ele ri. Ele nem se ira conosco, porque está aprendendo esse menino aí. Olha o que Ele vem me pedir. Quer ensinar o vigário a rezar a missa. Então o que Ele está querendo fazer? Às vezes as nossas orações são assim. E um terceiro absurdo na oração dos discípulos aqui. Não apenas não te importas, não apenas o Senhor não está preocupado, mas o absurdo de ter medo de morrer. Primeiro, isso é um absurdo pela essência. Crente ter medo de morrer não tem absurdo maior. Não tem absurdo maior que crente ter medo de morrer. Porque qual é o alvo geográfico da sua fé? Não que isso seja o propósito da nossa vida, mas o alvo geográfico da tua fé é ir para o céu, não é? Quando você morrer, você vai para onde? Para o céu. Assim cremos, né? Está tudo certo. Se tudo que você quer é ir para o céu, e se quando você morre você vai para o céu, você tem medo de morrer por quê? Que negócio doido é esse? O Paulo entendeu isso. Ele falou: o viver para mim é Cristo. Ou seja, tudo que eu fizer nessa vida está atrelado à natureza de Cristo e o testemunho de Cristo sendo gerado através da caminhada. O viver é Cristo. E o morrer é o quê? Lucro. Por que é lucro? Porque eu chego onde eu estou perseguindo para chegar. Por que é lucro? Porque quando eu fecho os olhos aqui, eu abro os olhos na eternidade, na presença de Jesus Cristo, na presença da Trindade. Então, crente ter medo de morrer não tem absurdo maior, é um contrassenso e é um paradoxo com a nossa fé. Agora, no caso deles, também era um absurdo pensar na morte depois daquilo que Jesus havia dito. E o que Jesus havia dito, e eu pedi para vocês guardarem na sua mente lá no começo do texto. O que Jesus falou para eles quando entrou no barco? Vamos para onde? Para o outro lado. Acabou. Se Jesus falou, vamos para o outro lado, quer dizer que não importa como você vai chegar, mas você vai chegar com Ele do outro lado. Acabou. Não tem razão nenhuma mais para ter medo. Mas e a tempestade? Não interessa a tempestade. O que Jesus falou? Jesus falou que nós vamos para o outro lado, então nós vamos para o outro lado. Agora, por nós não reconhecermos quem Deus é, aqui na figura de Jesus, e o que Ele disse, nós vivemos em crise. E aí nós vivemos, e você sabe disso, porque você luta com isso. Nós vivemos uma crise de autopreservação, porque agora nós achamos que nós temos que nos salvar da dificuldade. Então eu vou ali tentando fazer a manutenção da minha vida para evitar todo e qualquer tipo de conflito. Todo e qualquer tipo de adversidade. Eu quero controlar a minha vida de tal maneira que eu não admito a possibilidade de perder o controle em qualquer situação. Porque quando eu perco o controle em qualquer situação, eu não respondo através da fé, eu respondo através do desespero. Como se Deus fosse tomado de assalto pelas adversidades da minha vida. E aí nós vivemos uma crise de tentar nos salvar. Só que quem tenta se salvar é o quê? Não é salvo. Porque quem está salvo não precisa se preocupar em se salvar. Eu já vi gente se afogando no mar. Enquanto o cara está ali, sabe, se debatendo ou ainda está se afogando, ele está ali desesperado. Uma vez, lá em Santos tem o helicóptero dos bombeiros, às vezes vem, dependendo da profundidade, joga uma redinha, põe o cara na redinha, é super legal. Eu nunca vi ninguém morrendo, graças a Deus, então é legal ver o salvamento. Faz sentido o cara se debater enquanto ele estiver na água. Agora eu pergunto para você, faz sentido ele se debater depois que ele tiver sido resgatado? Não faz.
Aí os caras puxam a rede, botam ele dentro do helicóptero, ele dando soco em todo mundo. Faz sentido esse negócio? Não. Porque aquele que já foi salvo não precisa ter crise em tentar se salvar. E às vezes nós vivemos assim, como não salvos. Cristo já nos salvou. Nós não precisamos mais ter total domínio sobre as nossas vidas. Porque mesmo nas adversidades, nós podemos saber que Cristo está ali do nosso lado. E mais do que isso, a relação com Cristo não é mais de proximidade, como alguém que está ao lado. Cristo agora está dentro. Cristo é através. Jesus é Emanuel, porque é Deus conosco, é Deus entre nós, é Deus através de nós, é Deus no nosso meio. Então você não precisa mais viver tentando se salvar, a não ser que a tua oração seja para que Cristo te salve de você mesmo. Essa é a maior salvação que a gente precisa. Deus, salva-me de mim mesmo, dos meus medos, das minhas angústias, das minhas ansiedades. E pensando aqui nos discípulos, nós aprendemos uma coisa: que o sucesso da nossa fé não está no conhecimento que nós temos, mas está no nosso entendimento, fruto da meditação nas Escrituras. Porque o que basta para nós? Deus falou. Pronto. Se a palavra de Deus disse, assunto encerrado. É por isso que nós caminhamos por fé em Deus e por fé na palavra de Deus. Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Nada se equipara à autoridade da palavra de Cristo. É para isso que nós temos a palavra. Para nos momentos de dificuldade, ela nos ser uma âncora, um porto seguro. É por isso que Jesus exemplificou essa realidade quando ele foi tentado em Mateus 4. Ele é tentado por Satanás, quando Satanás diz, se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus faz? Responde, está escrito. Ele não responde a partir dos seus sentimentos, ele não responde vinculando as suas ações às circunstâncias externas, ele só responde com aquilo que já está revelado, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a palavra. O que nós precisamos é de palavra de Deus. E aí o versículo 39 e o versículo 40, diz que Jesus se levanta, responde ou repreende o vento e diz ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Isso me leva a um questionamento, também simples. E o questionamento é o seguinte, será que nós entendemos o que é fé? E além, será que nós entendemos qual é o propósito da nossa fé? Porque nós queremos uma fé que mude o nosso ambiente, é ou não é? Se nós estamos no meio da tempestade, o que é que nós queremos? Nós queremos fé para mudar o nosso ambiente, para mudar a nossa condição, quando na verdade o alvo de Deus não é mudar o nosso ambiente, é mudar a nossa consciência. A questão não é se a tempestade vai parar ou não vai, a questão é como é que nós lidamos com ela, através da fé. Porque às vezes nós usamos a fé como um instrumento de barganha com Deus. Quanto mais fé eu tenho, mais eu vou conseguir que Deus faça aquilo que eu quero que Ele realize. Não é assim que a gente pensa? Então, o sujeito que tem fé é o sujeito que consegue tudo o que quer. Não tem mentira maior do que isso. Porque a fé não é para você conquistar tudo o que quer. A fé é para você ser relembrado de tudo que Cristo já conquistou na cruz. É para isso. A fé dos discípulos não era para eles enfrentarem a dificuldade, não era para eles terem uma revelação. A fé era para eles serem relembrados daquilo que Jesus havia dito. E às vezes nós lidamos assim nas nossas casas. Por exemplo, pais e filhos. E eu agora sou pai, eu ainda tenho o desafio em Deus de criar meu filho. E eu clamo pela misericórdia de Deus para que eu faça o melhor trabalho possível. Mas às vezes nós criamos, mesmo pais cristãos, nós criamos os nossos filhos mostrando o caminho.
E aí nós lemos o provérbio de maneira equivocada. Nós lemos da seguinte maneira: ensina a criança o caminho que deve andar, quando crescer jamais se desviará dela. Aí a criança se desvia, o adolescente se desvia, a gente não sabe por quê. Poxa, mas eu ensinei o caminho. Então, está aí o problema, você ensinou o caminho, não no caminho. Ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela crescer jamais se desvie dela. E aí, na verdade, não é que o sujeito se desvia do caminho no meio da trajetória. Somos nós que, como pais, corrompemos ele. Porque se a criança vem em branco, e se ela cresce numa casa onde Cristo é o centro, e onde tem um exemplo não apenas de uma retórica, mas de vida, porque o pai e a mãe, não numa lógica de perfeição e impecabilidade, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando, mas se o pai e a mãe vivem de modo coerente com a sua fé, falhando, tropeçando, mas tentando, acima de tudo, viver de modo coerente com a sua fé, o que vai acontecer? Esse filho vai crescer com um referencial. Agora, nós ensinamos uma coisa para os nossos filhos, e nós trabalhamos com os nossos filhos com a lógica do mundo, como qualquer pessoa que não conhece a Deus vive, e aí depois a gente entra em crise. Por que o moleque se afastou? Por que a menina se afastou? Sabe por quê? Porque a gente não ensina, por exemplo, e eu vou falar trazendo para a minha realidade. O que seria o ideal humano, eu como pai, querer para o meu filho? Eu quero que meu filho tenha um bom estudo. Eu quero que meu filho, quando ele crescer, ele entre numa boa faculdade. Eu quero que ele tenha um bom emprego, que ele estabeleça uma carreira, que ele tenha um bom casamento, que ele consiga lá na frente ter uma dignidade na sua vida, compre uma casa, compre um carro, pronto. É isso, em resumo, é isso. Aí o sujeito cresce e ele só pensa nisso. Porque a gente botou a pressão no moleque que ele tem que vencer na vida. Aí a gente se pergunta o porquê que as pessoas estouram. A gente se pergunta por que as pessoas se afastam. A gente se pergunta por que as pessoas têm raiva de Deus e raiva da igreja. É por quê? Porque nós, pais crentes, não ensinamos as nossas crianças a amar aquilo que é a realidade do reino de Deus. Nós ensinamos o que qualquer um ensina, sem precisar de Jesus Cristo para isso. Aí nós queremos que o filho dos outros seja missionário, mas não o nosso, porque o nosso tem que ganhar dinheiro. E aí? Então quem foi que desviou o moleque? Fui eu. Quem foi que corrompeu o menino? Fui eu. Como é que a gente fica? Aí a gente entra em crise. A gente fala: Deus, onde foi que eu errei? Deus diria assim: você quer que eu comece por onde? Não é fé para Deus fazer tudo aquilo que nós queremos que Ele faça. É fé para nos submetermos à vontade de Deus. É nós orarmos, por exemplo, pelos nossos filhos, dizendo: seja feita a tua vontade, mesmo que isso contrarie aquilo que foi o meu ideal. E aí nós caminhamos com Deus e planejamos a vida dos nossos filhos e queremos depois que Deus abençoe o meu plano. Eu falo: Deus, eu planejei isso para esse moleque, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora o Senhor dá um jeito nesse menino. O que a gente está tentando fazer? E a gente chama isso de fé. Isso não é fé. Porque fé não é o instrumento que eu posso usar para manipular Deus, para Ele fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Fé é aquilo que me faz sacrificar no altar de Deus, para que eu possa entender que o sacrifício sou eu mesmo. Isso é fé. Por que Jesus tinha fé? Porque a fé dele o levou para a cruz. É isso. Então, no meio das tempestades, eu não quero ter fé para obter de Deus tudo o que eu quero que Ele faça. É fé para conhecê-lo. Porque se eu o conheço, eu entendo o seu coração de amor. E se eu entendo o seu coração de amor, eu não tenho que tentar manipular Deus. É fé para se submeter à vontade dEle. E é fé para, tendo conhecido a Deus,
poder revelá-lo. Porque esses homens aqui que estão morrendo de medo são os mesmos homens que seriam responsabilizados por testemunhar Jesus ao mundo. Então olhem que tipo de gente Jesus confia. Gente que não crê nem na palavra de Jesus por um momento. E por um outro lado, glória a Deus por isso. Porque se os discípulos fossem todos perfeitos, todos sem pecado, todos nós estaríamos perdidos. Porque aí nós entenderíamos que Jesus só age através de gente de sangue azul. E Jesus age através de qualquer um. O exemplo sou eu e você. Jesus, ele age através de prostituta, Jesus age através de ladrão, Jesus age através de publicano, Jesus age através de pescadores, que não tem nenhuma retórica, que não tem nenhuma eloquência. É interessante que Jesus chamou esse tipo de gente para representá-lo na face da terra. Ele não chamou os eruditos, ele não chamou os fariseus, ele não chamou os saduceus, ele pode usar esses também. Mas a revelação primária de Jesus é aos marginalizados. É aqueles que não têm nada a oferecer ao mundo. E um pescador, ou qualquer sujeito que efetuava um trabalho braçal em Israel, sabe o que significava? É que ele não foi capaz de fazer mais nada. Ele não tinha inteligência, capacidade o suficiente de ser um mestre. Ele não podia ser um erudito. Ele não podia ter uma grande ocupação de destaque na sociedade. Então ele virava o quê? Peão. Trabalho braçal, coisa de peão. E por que Jesus chama esses discípulos? Para mostrar que o poder está nele, não em nós. E aí, ele nos ensina o que é fé. Eles estavam apavorados, versículo 41. E perguntavam uns aos outros. Na minha opinião, essa é a melhor agora, para fechar. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Está de brincadeira, né? Eles estão com Jesus, eles veem milagres sendo realizados, eles ouvem o ensino de Jesus, Jesus acalma a tempestade, e aí eles têm a seguinte reação: meu Deus, eu acho que esse cara é diferente mesmo. O que está acontecendo? Eles nem para terem autoridade para falar o seguinte: esse é Deus. Nós demoramos para enxergar, mas esse é Deus, esse é Cristo. Aliás, é interessante que a primeira vez que alguém reconhece Jesus como o Cristo, como o Messias, vai ser no próximo capítulo. Não é um discípulo, é um demônio. O que o senhor faz aqui, Cristo? Deixa a gente em paz. É um demônio que atesta no Evangelho, depois de 5 capítulos, que Jesus é Deus. Porque os discípulos não tiveram capacidade de entender isso, ainda estavam se perguntando: quem que é esse aí? Alguma coisa diferente está acontecendo. Agora a gente está percebendo que esse cara não é normal. Mas quem é ele? Também não sabemos. Mas ele é alguma coisa diferente. Vamos falar a verdade. Enche ou não enche de esperança saber que Jesus usa esse tipo de gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque somos nós. Sou eu. É você. E a fé, queridos, a partir daquilo que a gente entende, aquilo que a gente aprende nesse texto, falando de fé. A fé não é para nos salvar da tempestade. A fé é para nos lembrar que eu já sou salvo, independente do que aconteça. A fé é para eu saber que não importa como, não importa o que aconteça, nós chegaremos do outro lado. Se tomando vento na cara, se caindo do barco, se o barco explodindo, se naufragando. Se Jesus falou que nós vamos chegar do outro lado, não importa se com barco ou sem barco, nós vamos chegar do outro lado. E isso não é um evangelho triunfalista, de eu sou super vitorioso, mas não, é porque Jesus disse. E sim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se nós estamos na palavra dele, não importa o que vai acontecer na trajetória da nossa vida, o propósito dele será cumprido através de nós. Para quê? Não apenas para que a nossa fé seja acrescida, acrescentada, mas para que depois de sair do barco, como nós vamos ver nas outras semanas, a gente possa viver a partir dessa fé e testemunhar a Cristo para aqueles que ainda não têm fé. Nós vimos a Deus pelos olhos da fé. Nós temos experimentado o que Deus tem feito na nossa vida. E por que nós temos experimentado isso tudo, inclusive através de dificuldades?
para que esse tesouro não fique parado em nós. Para que através da nossa vida, o Cristo que foi revelado possa ser revelado também para aqueles que estão ao nosso redor. E se nos faltar fé, a tempestade é uma bênção para nós. Se nos falta fé, a tempestade é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, porque é no meio da tempestade que a revelação de Cristo acontece. Ninguém quer tempestade, ninguém quer deserto, mas é às vezes no momento de crise, é no momento de dificuldade, que aquele ambiente se torna um ambiente da revelação de quem Deus é na nossa vida. E aí a gente se lembra, por causa da dificuldade, não apenas que Jesus está ali, mas que Jesus se importa, e que Jesus nos ama, e que Jesus tem poder para acabar com qualquer tempestade, e que Ele vai nos fazer chegar do outro lado, não importa de que maneira. A nossa fé está nessa realidade, não naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que Jesus pode fazer através de nós. Amém, queridos?